O medo neutraliza a nossa fé. O medo neutraliza a sua fé. Quando a gente lê essa passagem bíblica, que Pedro, por uma ordem de Jesus, ele desceu do barco e ele foi caminhando por cima das águas ao encontro do Senhor Jesus. A gente não sabe de uma maneira precisa, mas subentende no texto que Pedro, ele andou pelo menos uns 100 metros, porque quando eles viram Jesus ao longe, que eles gritaram, é um fantasma, Jesus estava a uma certa distância daquele barco, quem sabe uns 300, 400, 500 metros, e eles ao longe, no escuro, eles viram Jesus caminhando, mas eles não conheceram que era Jesus, e eles gritaram com medo, é um fantasma. Então, subentende no texto que pelo menos Pedro andou 100 metros sobre as águas. Às vezes tem gente que critica Pedro, né? Que Pedro afundou. E sabe que é só você ter alguma dificuldade na sua vida, as pessoas não olham para tudo aquilo que Pedro havia andado. As pessoas não te olham no triunfo da sua vida, em tudo aquilo que você fez, mas experimente cair para você ver, experimente afundar para você ver. Você vai ver pares de dedos apontando para você, ó, afundou, naufragou. As pessoas desconsideram o tanto que Pedro andou, até a distância que ele afundou. Isso ninguém olha, porque Pedro não desceu do barco e já 2, 3 passos afundou, não. Ele teve uma certa distância que ele andou, mas ninguém olha para isso. Isso equivale a dizer que ninguém olha por tudo aquilo que você fez na obra, tudo aquilo que você faz na obra, tudo aquilo que você já fez para as pessoas, mas experimente tropeçar e cair para você ver quantos dedos apontarão dizendo está em pecado. Então tem muita gente que critica Pedro, mas esquece que Pedro teve coragem para obedecer uma ordem de Cristo, descer do barco e ir ao encontro de Jesus. E é interessante que Pedro, ele desceu do barco e ele foi ao encontro de Jesus sozinho. Mas quando ele voltou de mãos dadas com Cristo. Aleluia. Você vê? Ele desceu sozinho do barco. Foi ao encontro de Jesus sozinho. Mas quando ele voltou com Cristo. Não importa, irmão, o seu começo. O importa é o seu final. Tem gente que às vezes não tem um começo triunfante, e às vezes é criticado por isso, por aquilo, mas aí ele vai se aperfeiçoando, porque o sábio Salomão diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse dia perfeito está falando de maturidade, amadurecimento. Agora, o que a gente fica meio assim, é que nessa passagem bíblica, Jesus já havia revelado, quando eles viram ao longe Jesus se dirigindo para eles, verso 25, caminhando por cima do mar, os discípulos vendo caminhar por cima do mar, diz a Bíblia que eles assustaram e eles disseram, é um fantasma. E eles gritaram com medo. Eu disse aqui que o medo, ele paralisa a nossa fé. Mas olha, que Jesus já havia falado, não era motivo para Pedro ter medo. Sabe por quê? Porque olha o verso 27.
Jesus, preste atenção, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus não revelou, tende bom ânimo, não precisa ter medo, sou eu, não temais. Você vê como é que a gente fracassa? Mesmo Jesus se revelando, ele diz: não é fantasma não, sou eu, não temais. Não temais, não era para Pedro temer as ondas, o soprar do vento, não era. Aí quando Jesus disse: sou eu, não temais, a Bíblia diz no verso 28, e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. É o Senhor mesmo que está falando? És o Senhor que está revelando a nós? Está andando por cima das águas? Então dá essa ordem. E o verso 29 diz: e ele disse: vem. Interessante. E Pedro, descendo do barco, a Bíblia diz que ele andou. Por isso que você não pode criticar Pedro, porque está escrito que ele andou. E subentende que pelo menos uns 100 metros, eu acredito piamente nisso, que Pedro andou. Pedro andou sobre as águas. Então ele andou. Mas afundou. Mas esquece que ele andou. Ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas qual foi o problema de Pedro? É o nosso problema hoje. Verso 30. Mas sentindo o vento forte. Quantas vezes a gente sente o vento forte? O vento assoprando ao contrário. O vento da tribulação. O vento dos problemas desta vida. O vento das perseguições, das necessidades extremas, da calúnia, são ventos fortes, da perseguição, são ventos. A Bíblia diz: sentindo o vento forte. Além de ser vento, era forte. Vento forte. Quantos ventos? Quantas tempestades, quantos vendavais subitamente vêm sobre nós na nossa vida cristã? Quantos ventos você já enfrentou? Todavia, você não sucumbiu, você não morreu, você está aqui. Aleluia, Deus te deu vitória. Então, Jesus no verso 27 já havia dito: não temais, sou eu, não tenhas medo. Mas aqui, Pedro parece que esqueceu do que minutos antes Jesus havia dito. E ele, sentindo o vento forte, teve medo. E olha, qual é o resultado do medo? A sua fé vai sucumbir. Você começa a naufragar, você começa a afundar. Ele, sentindo medo, começou a ir para baixo. Ou seja, Pedro começou a afundar. Eu até acredito que quando ele sentiu medo, é porque ele tirou os olhos de Jesus. Porque, imagina a cena, Jesus vem lá, Pedro andando, ao encontro de Jesus, olhando para Jesus. De repente, as ondas começam a bater nas suas pernas e ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para baixo, para as ondas. Quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para os teus problemas, você começa a sucumbir. Eu já preguei aqui uma mensagem com um tema: quem tira os olhos de Jesus, afunda. Experimenta para você ver, tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nas coisas deste mundo. Eu imagino essa cena, enquanto Pedro está andando, olhando para Jesus, é triunfante, está andando, ele nem percebe, as ondas estão lá batendo, quebrando as ondas até nas suas pernas, mas ele está
andando, porque está olhando para Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz, o verso de número 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só que quando ele vê as ondas batendo, ele tira os olhos de Jesus e ele olha para as ondas, sentindo o vento forte. Diz a Bíblia que ele teve medo e começou a ir para o fundo. Só que ele não titubeou na fé. O que Pedro fez? Imediatamente: Senhor, socorre-me. Não demorou. Você vê que ele caminhou bastante, porque Jesus já estava chegando perto de Jesus, porque diz que logo Jesus estendeu a mão, ou seja, então ele caminhou bastante, ele já estava chegando até Jesus. Por isso que eu digo que ele, no mínimo, caminhou ali mais de 100 metros, ele já estava chegando, porque quando ele começou a afundar, se Jesus estivesse longe, ele ia morrer afogado. Mas a Bíblia diz que quando ele clamou, Senhor, salva-me, o que Jesus fez? E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí eles voltam. Interessante, mesmo que ele afundou, mas ele saiu do barco só, mas agora ele volta para o barco com Jesus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Fique em pé. Que ensino maravilhoso a gente tem nessa passagem bíblica. Dá até vontade de pregar, viu? É muito gostoso isso aqui, irmão. Medite nisso. Quantas vezes o vento assopra ao contrário, o vento forte, contra a sua vida, contra o seu barquinho, e você pensa que vai naufragar, que você vai afundar. Olha para cá, não vai não, porque o eu sou está com você, Jesus está contigo, e ele disse: não temais, sou eu. Às vezes o vento é dele, às vezes a tempestade foi ele que criou, mas no meio da tempestade você vai sentir e ver a mão de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Feche os olhos.